Hoje com notícia muito importante, nós abrimos o Prime Time com essa notícia, terceira dose da vacina para um público de mais idade e imunodeprimido. Sobre a dose de reforço, a gente tem agora uma entrevista. Eu converso com a doutora Mônica Levi. Ela é presidente da Comissão de Calendários de Vacinação da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Prime Time. Nesse dia que é importante, né? O que a senhora achou dessa decisão do Ministério da Saúde e o que está por trás dessa decisão que me parece bastante ampla, porque vale para os idosos com mais de 70 anos que tomaram qualquer tipo de vacina? Boa noite. Do ponto de vista científico, a gente viu que os idosos que tomaram principalmente vacinas inativadas tiveram uma perda, uma menor eficácia da vacinação. No caso, os idosos que foram os primeiros a serem vacinados, os maiores de 80 e os maiores de 70 na sequência, já tem mais tempo também que fizeram suas vacinas. Ou seja, eles têm duas coisas que vão contra a proteção. Primeiro, uma menor resposta imunológica pela questão da perda da capacidade de responder tão efetivamente com o avançar da idade. E segundo, uma perda dos anticorpos que vai acontecendo ao longo dos meses depois da vacinação. Por isso, está evidente que eles precisam de fazer uma terceira dose, principalmente com a vacina inativada, que foi a que eles utilizaram aqui, que é a Coronavac. Era exatamente isso que eu ia falar, eu quase interrompi a senhora. É a Coronavac e a Oxford AstraZeneca também, não? São efetividades diferentes, né? O Ministério da Saúde diz que vai fazer a terceira dose independente de qual vacina, mas eles fizeram só essas duas, os idosos só fizeram essas duas vacinas, porque a Pfizer e a Janssen chegaram muito tempo depois. Entendi. Então, a gente não tem esses estudos. Qual a efetividade acima dos 80 anos com a Janssen? A gente não tem essas evidências. E a gente viu que realmente, de fato, foi caindo. A efetividade quanto que está protegendo no mundo real. É diferente de estudos de laboratoriais que você vai vendo queda dos anticorpos ou de outros parâmetros laboratoriais. E sim, o aumento de dados de adoecimento com formas graves e morte que estão apontando para um crescimento nos idosos. Quer dizer, essa terceira dose, então, vai ser um reforço para esses idosos que tomaram lá no começo da campanha a Coronavac e, porventura, a Oxford AstraZeneca, mas foi muito mais a Coronavac, sem dúvida nenhuma, foi a primeira vacina que nós tivemos aqui. De qualquer maneira, a gente já consegue prever quando vai ser uma quarta dose? Vai ser daqui a 6 meses? Não. A gente não sabe, porque com a experiência que a gente tem com vacinas inativadas, às vezes o reforço 6 meses depois, ele dá conta de uma proteção de longo prazo, que a gente chama. É assim com a vacina de hepatite B, assim com a vacina de HPV, por exemplo, você faz 2 doses e um reforço. Então, com essas vacinas, a gente ainda tem que avaliar, ainda mais porque tem um cenário de variantes, vai depender de tudo que vai acontecer, da velocidade de vacinação da população, da imunidade coletiva, do risco de novas variantes que escapem à proteção conferida pelas vacinas. Tudo isso tem que ser analisado ao longo do tempo. Qualquer coisa que se fale, se vai precisar doses anuais, tudo isso são possibilidades, mas é a vigilância do que vai acontecendo que vai nos mostrar qual é o caminho ideal. Agora, a informação também é que vai ser utilizada preferencialmente, a informação dada pelo Ministério da Saúde, na ideia do Ministério da Saúde, é que seja usada preferencialmente nessa terceira dose a vacina da Pfizer. Mas como é que estão as pesquisas para comprovar a eficácia dessa intercambiabilidade? Quer dizer, tomou 2 doses de Coronavac ou tomou 2 doses de Oxford AstraZeneca, vai tomar a terceira de Pfizer. Funciona? Funciona. A gente tem alguns dados, por exemplo, alguns países já até estão adotando o esquema misto, né, heterólogo. A primeira dose com Oxford AstraZeneca, a segunda com a Pfizer, mostrou uma resposta imune maior ainda do que quando você faz 2 doses só de Oxford. Então, foi uma resposta imune semelhante a 2 doses de Pfizer. Então, do ponto de vista imunológico, essa intercambiabilidade, até o momento, até o que a gente tem de estudos mostrando, é muito boa. A imunogenicidade é boa. Agora, doutora Mônica, só mais uma última pergunta e rapidamente, que o nosso tempo está acabando, mas é importante. O Ministério da Saúde fala 70 anos de idade, imunodeprimidos, preferencialmente com a Pfizer.
o governo do estado de São Paulo segue outra linha, 60 anos de idade e terceira dose com qualquer vacina. A senhora vê diferença grande nisso? Vejo, eu acho que deveria ter uma diretriz única, né? A gente tem um estudo em andamento mostrando aqui para os idosos com uma dose de reforço, com qualquer uma das 4 vacinas. Nós não temos o resultado desse estudo, deve sair em breve. Daqui a um mês a gente deve ter esse resultado. É um estudo encomendado pelo Ministério, feito na Unifesp, onde adultos vacinados com mais de 70 anos, vacinados com Coronavac há mais de 6 meses, estão recebendo qualquer uma das 4 vacinas. E vai se analisar o efeito disso e comparar. Mas nós não temos esse dado. Como nós temos um dado de que a Pfizer é muito imunogênica e os imunodeprimidos e os mais idosos respondem de uma maneira mais robusta, eu acho que está correto que a preferência seja desse reforço com a Pfizer.